bem? Então, essa semana, a partir de quarta-feira, eu vou estar participando de um treinamento lá em Brasília do INEP, e aí eu vou ter que mandar aula para vocês de forma remota, tá? Então, eu estou gravando essa aula aqui. Hoje é 10 de junho, hoje é terça-feira. Estou gravando agora aqui umas 5 horas da manhã, hora que eu acordo para ir para academia. Então, vamos lá. O próximo capítulo que a gente vai trabalhar é o capítulo 27, que fala de campo magnético e força magnética. Uma introdução, né, ao assunto. Acredito que dentro da disciplina de teoria eletromagnética vocês vão trabalhar bem esse conteúdo. Eu já trabalhei bastante com teoria eletromagnética, então tenho uma boa visão desse tópico aí, que é o campo magnético e a força magnética. Na verdade, o campo magnético que a gente considera como vetor de indução magnética, né? Eu vou falar um pouco para vocês do contexto histórico que traz dentro do capítulo. Logo na sequência, ele fala um pouco de força, a lei de Lorentz, que calcula a força magnética sobre as cargas, e um pouco sobre o contexto geral do eletromagnetismo. Então, só para a gente entender, né, nós trabalhamos dentro da eletricidade com dois campos básicos, que é o campo elétrico, que é produzido por cargas elétricas. A gente já falou isso lá no capítulo 21. As cargas são isoladas e as linhas de campo de carga da carga positiva e tanto da carga negativa. Tem que lembrar lá sempre que uma carga elétrica ela produz campos elétricos sempre abertos. A carga positiva, campo elétrico de afastamento, e a carga negativa, campo elétrico de aproximação. O vetor campo elétrico ele depende da intensidade de linhas de campo. Essas linhas de campo são imaginárias e ele é sempre tangente às linhas. Agora o novo, né? O que é o campo magnético? Ele é produzido por correntes elétricas. Lógico que a gente tem campo magnético também produzido por ímãs. Tem campos magnéticos produzidos pelo próprio planeta Terra. Mas o principal foco é a gente estudar os campos magnéticos produzidos por correntes. Esses campos magnéticos eles sempre vão apresentar dois polos, o polo norte e o polo sul. Aí você lembra lá da pedra de ímã, onde você tem, né, de um lado o polo norte, do outro lado o polo sul. As linhas sempre nascem no norte e vão para o sul, formando ciclos. O campo magnético sempre vai trabalhar os ciclos fechados. É uma das principais bases de diferença entre o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico vai sempre produzir campos abertos, enquanto que o campo magnético sempre vai trabalhar com campos fechados. São linhas fechadas, essas linhas não se cruzam e elas têm um sentido de rotação. Esse sentido de rotação vai depender, no caso das correntes, do sentido da corrente e no caso do ímã, dos polos, né, do polo norte para o polo sul. Essas linhas são sempre fechadas, como está colocado aí embaixo. E nunca foram observados monopolos magnéticos. Essa é uma disputa, uma briga, uma guerra na ciência, né, para ver se consegue ter mais semelhança entre campo magnético e campo elétrico, apesar de que os dois já são bastante semelhantes. No entanto, essa diferença, né, como eu posso isolar a carga elétrica da carga elétrica positiva da negativa, no magnetismo eu não consigo isolar o polo norte do polo sul. Os campos elétricos magnéticos também podem ser produzidos por campos magnéticos e elétricos. Essa aí é a questão da geração de energia, né? O campo magnético pode produzir um campo elétrico, assim como o campo elétrico pode produzir um campo magnético. Existe essa interferência, essa relação entre os dois, que a gente trabalha bem a questão do eletromagnetismo. Agora um pouquinho o contexto histórico. Quando surgiu a primeira observação do magnetismo? Foi lá na magnetita, né, que é um pedaço de rocha. Essa rocha ela apresentou características de atração para outros fragmentos de rocha. Então, a partir disso,
criou-se essa teoria de que existia, além, né, do campo gravitacional, essa propriedade magnética dos materiais. Então, a primeira observação se deu na Grécia aí, há cerca de 2.000 anos, com essa observação da magnetita como sendo uma rocha de ímã natural. Em 1269, o Pierre de Maricourt ele descobre que a agulha liberada em vários pontos sobre um ímã natural esférico orienta-se ao longo das linhas que passam através dos pontos nas extremidades diretamente opostas da esfera. Ele chamou esses pontos de polos de ímã. Foi quando ele observou que se você pega uma pedra ali, um ímã natural hoje, um ímã artificial, né, polo norte, polo sul, se você tem uma agulha imantada, essa agulha ela vai se orientar de acordo com o sentido do campo magnético. E aí, a partir disso, você consegue perceber que se você muda a posição da agulha, ela vai sempre se orientar de acordo com o sentido do campo magnético produzido por aquele ímã. Em seguida, verificações experimentais que todos os ímãs de qualquer formato sempre tinham dois polos. E aí deram-se esses nomes, né, de polo norte e polo sul. Polos iguais de dois nomes se repelem, polos diferentes se atraem mutuamente. Aí começam as observações, né, as comparações entre a eletricidade e o magnetismo. Cargas de mesmo sinal se repelem, polos de mesmo nome se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem, polos magnéticos de nomes diferentes se atraem mutuamente. Então, se você tem aqui um polo, um outro ímã próximo a esse aqui, se aqui for norte e for sul, você vai perceber uma atração entre esses dois ímãs. E aí você começa a perceber que existe uma força magnética entre eles. Em 1600, William Gilbert descobre que a Terra é um gigantesco ímã, né? Com polos magnéticos próximos aos polos geográficos. Uma vez que o polo norte de uma agulha imantada de uma bússola aponta na direção do polo sul de um ímã, o que é denominado polo norte da Terra, e é na realidade um polo magnético. Deixa eu explicar melhor isso aí. Você tem um planeta, né? No planeta você tem o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Se você traçar uma linha reta aqui, ó, dividindo o planeta em duas bandas e traçar uma linha com aproximadamente 7 graus de defasagem em relação a essa linha reta, nesse ponto você vai ter um polo sul magnético. E aqui você tem um polo norte magnético. Então, como é que são as linhas de campo magnético? Elas nascem no polo norte magnético e vão para o polo sul magnético. Então, as linhas de campo magnético terrestre, elas têm essa orientação. Se você colocar uma agulha imantada dentro desse campo, ela vai apontar para onde? Ela vai apontar para lá, ó. Ela vai apontar nessa direção. Que direção é essa? Direção sul-norte. Sul-norte o quê? Geográfico. Então, daí que vem a ideia, né, de quando a gente pega uma bússola ou observa o comportamento de uma bússola, ela sempre está apontando para o norte. Na verdade, ela está seguindo a orientação do fluxo magnético terrestre, que nasce no polo norte magnético e vai para o polo sul magnético. E esses polos são opostos. Onde você tem um polo sul magnético, você tem um polo norte geográfico. E onde você tem um polo norte geográfico, você tem um sul magnético. Ok? Cuidado com essa inversão. Vou dar uma sugestão boa aqui para vocês assistirem um filme. Já passou até na TV aberta, chama O Núcleo. Depois vocês dão uma olhada, né? Assistam esse filme. É um filme muito bom, um filme de ficção científica que fala bastante coisa e relatos científicos interessantes em relação ao campo magnético terrestre. O que aconteceria, né, com o planeta
se não existisse esse campo magnético terrestre. A gente não teria possibilidade de sobreviver no planeta caso esse campo não exista, porque ele nos protege da radiação solar e essa radiação solar seria fatal para a sobrevivência do planeta. Seria como você cozinhar o planeta aí numa churrasqueira. Agora vamos falar um pouco sobre as características vetoriais do campo magnético. Na verdade, né, como eu falei lá no início da apresentação, esse campo magnético que a gente fala, que é o B, ele se chama vetor indução magnética. O H, que é o campo magnético, que vocês vão ver lá, a intensidade do campo magnético, vocês vão ver lá em teoria eletromagnética, ele depende do vetor indução magnética através de uma constante chamada de permeabilidade magnética, onde essa permeabilidade magnética ela define a possibilidade ou não de você ter um fluxo magnético numa determinada região. Então, às vezes, por exemplo, você entra num elevador, você perde o sinal do telefone. Ou às vezes você passa, né, num viaduto, tá, você perde o sinal do telefone. Por que você está perdendo o sinal? Um dos dois campos perdeu a capacidade de chegar naquele ponto, né, na antena do seu receptor. Isso acontece pelo meio. Então, lá no campo elétrico, você tem a permissividade elétrica que favorece o campo elétrico. No campo magnético, você tem a permeabilidade magnética. A gente vai ver isso no capítulo seguinte, onde a gente determina a intensidade do campo magnético produzido por um fio, produzido por uma espira, produzido por um solenoide. E aí você vai ver que se essa permeabilidade ela facilitar a presença do campo, esse campo é mais intenso. Em relação às linhas de campo magnético, assim como o campo elétrico, elas não são reais, são linhas imaginárias. A gente sabe que elas existem, né? Que elas existem não, que elas configuram o campo magnético quando você faz um teste de limalha de ferro. Se pegar uma folha de papel, normal, colocar uma pedra de ímã embaixo da folha e espalhar a limalha sobre a folha, né, com a pedra por baixo, você vai ver que as limalhas elas se orientam de acordo com o sentido do campo magnético do ímã. Então você consegue perceber que existe uma certa orientação em regiões bem definidas, tá ok? Então elas não são reais, a direção do campo magnético é sempre tangente à linha, a intensidade do campo magnético depende da densidade de linhas, como ocorre no campo elétrico. Essas linhas de campo magnético não podem se cruzar, elas são sempre linhas fechadas, elas formam ciclos fechados entre os polos. No exterior, vão do polo norte ao polo sul. No material magnético, vão do sul ao norte. Né? No material magnético, a gente fala dentro do material magnético. Então, você tem, em relação ao campo magnético, a unidade no sistema internacional é o Tesla. Tesla significa Newton vezes segundo dividido por Coulomb vezes metro, que é igual a Newton dividido por Ampere vezes metro. Isso é a definição da unidade Tesla. E outra unidade também que a gente trabalha com campo magnético, inclusive para medidas, é o Gauss em transformadores. E basta lembrar que um Tesla equivale a 10.000 Gauss, que é uma outra unidade que pode ser utilizada, né, para identificar o valor e a intensidade do campo magnético. Já sobre a força magnética, o que acontece? A força magnética ela vai atuar em dois casos bem distintos. A força magnética pode atuar sobre partículas eletrizadas e a força magnética pode atuar em condutores quando esses estão percorridos ou esses são percorridos por corrente elétrica. A definição do vetor indução magnética nos proporciona a identificação da força magnética. Então, a existência de um campo magnético em uma dada região pode ser demonstrada com uma agulha de bússola, desde que ela seja imantada. Esta vai, então, alinhar a direção do campo. Então, obviamente, se eu quero provar, né, que nessa região que a gente se encontra existe um campo magnético, eu preciso de uma agulha magnética.
para que essa agulha magnética possa se orientar de acordo com a presença do campo ali, com o sentido do campo. Por outro lado, quando uma partícula carregada com carga Q, velocidade V, entra em uma região onde existe um campo magnético, ela é desviada transversalmente da sua trajetória sobre a ação de uma força magnética que é proporcional à carga da partícula, à sua velocidade, à intensidade do campo magnético e ao seno do ângulo entre a direção da velocidade da partícula e a direção do campo. Então a gente fala muito que essa força é uma força definida laboratorialmente e eu posso sempre medir ela. Medir ela a partir de quê? A partir dessas características. Então, imagine, né? Eu não sei se vocês lembram lá do ensino médio, você falava, ó, imagina que tem um campo magnético aqui nessa região. Esse campo magnético, quando ele é representado por X, a gente fala que esse campo está entrando no plano da página. Tá? E quando for o pontinho, o campo está saindo do plano da página. Suponhamos que uma partícula com carga Q, ela está entrando nesse campo perpendicular ao campo. A partir do momento que ela entrar aqui, ó, quando ela chegar na região de campo, a força magnética atua sobre ela, podendo desviá-la para cima ou podendo desviá-la para baixo. Se ela é desviada para cima, quer dizer que a força magnética atuou para cima. Se ela é desviada para baixo, a força magnética então atuou para baixo. O que define essa direção da força magnética? É a carga da partícula. Se essa partícula tiver carga positiva, então ela vai ser desviada para cima. Se essa partícula tiver carga negativa, ela é desviada para baixo. Como que a gente sabe dessa relação entre a direção, o sentido da força magnética em relação ao sentido do campo? Usando a regra da mão direita, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Surpreendentemente ainda é o fato de que essa força é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Então ela forma um vetor, né, como se fosse 3D, se você pudesse avaliar os 3 dedos da sua mão. A gente pode escrever vetorialmente, sendo a força magnética, né, um produto vetorial da velocidade pelo campo. E aí você tem essa relação aqui, ó. Velocidade projetada no campo resulta na força magnética. Ou em módulo, eu posso falar que a força magnética é o produto da carga, obviamente, do módulo da carga, vezes a velocidade, vezes B, vezes o seno. VB seno de θ é o resultado desse produto vetorial. O módulo do vetor indução magnética, isolado a partir dessa equação de cima, fica então FB dividido por QV seno de θ. A regra da mão direita é clássica, né? A gente sempre vai usar a regra da mão direita, indicando o polegar a força magnética, o sentido de rotação dos dedos, o campo magnético, e a palma da mão, o vetor velocidade. Essa é uma regra, existem várias. Eu gosto mais da regra com a mão aberta, a regra da mão direita com a mão aberta. Você indica o fluxo magnético com os dedos, a velocidade com o dedão e a força magnética como se ela nascesse na palma da mão ou nascesse no dorso da mão. Quando ela nasce na palma da mão, né, apontando da palma da mão, saindo da palma da mão, é porque a carga é positiva. Quando ela sai do dorso da mão, é que a carga é negativa. Talvez ficaria mais fácil de que a gente estiver lá na aula presencial, na segunda-feira, eu explicar para vocês lá na sala, vocês vão entender melhor essa regra com a mão aberta. Aqui algumas características que ocorrem com as partículas eletrizadas quando elas estão dentro de um campo magnético, né, o que é o movimento de uma partícula carregada dentro de um campo magnético. E nesse caso, em particular, se a velocidade da partícula for perpendicular à velocidade do campo. Tá? Então, sendo F perpendicular a B, a velocidade constante, movimento circular uniforme, a força magnética
é a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa força magnética é igual à força centrípeta. Então, você tem aqui, ó, QVB igual a mv ao quadrado. Isso aqui é força centrípeta, ok? Isso aqui é força magnética. Daqui dá para isolar e dá para calcular o raio que a partícula descreve no movimento circular dentro do campo magnético. O raio nada mais é do que a massa vezes a velocidade, dividido pela carga vezes o módulo do campo magnético. Também dá para determinar, nesse caso, né, uma partícula se movimentando dentro do campo magnético, o período, que é o período, o tempo que ela leva para completar uma volta. Então, o período será 2πr dividido pela velocidade. Como eu já tenho o raio, que depende do campo magnético, então eu posso substituir essa expressão aqui dentro e chegar numa expressão para o período, que é 2π vezes a massa dividido por Q vezes B. Essa é uma outra fórmula bastante utilizada na física para calcular essas características. O raio da partícula dentro do campo magnético, também o período, né, o tempo. E a partir do período a gente calcula a frequência de ciclotron, a frequência de circulação dessa partícula dentro desse campo. Frequência 1 sobre período, então substituindo aqui, e ainda dá para calcular a frequência angular, que depende da frequência de rotação, que é Q vezes B dividido por N. Lembrando que período, né, e frequência são independentes da velocidade da partícula. Então aí tem 4 fórmulas importantes que vocês podem sempre estar usando aí na resolução dos exercícios. O raio que a partícula descreve dentro do campo, o período, que é o tempo que ela leva para dar uma volta, a frequência, que é o número de voltas que ela estabelece por unidade de tempo, e também a frequência angular dessa partícula dentro desse campo. Quando a partícula entra, né, dentro de um campo magnético, não sendo a velocidade perpendicular ao campo magnético, o que acontece? Ela começa a fazer um movimento helicoidal dentro do campo. Então, isso já foi observado, né, de diversas formas, que se você tem uma condição, ó, partícula perpendicular ao campo, movimento circular, a partícula entra no campo formando um ângulo θ ali de 30 graus. Qual o comportamento que ela vai ter? Ela vai fazer uma hélice dentro do campo. Então, a velocidade vetorial, o que acontece? É a velocidade paralela mais a velocidade perpendicular em relação ao campo. Se a velocidade for perpendicular, o movimento é circular. Se a velocidade for paralela, é constante, a força magnética é nula. O resultado da trajetória helicoidal da partícula vai ser um passo, né, um passo da hélice aqui, ó, essa distância que eu posso medir em relação às duas trajetórias, que é a velocidade paralela ao campo vezes o período. Então, eu tenho aqui velocidade paralela, 2π vezes m dividido por Q vezes B. Dá para calcular essa relação, esse passo, dentro desse campo magnético. Quando essa partícula descreve esse comportamento dentro da trajetória, ela forma dentro do campo magnético como se fosse uma garrafa magnética, um stent, que seria uma alongação das linhas de campo magnético devido ao comportamento dessa partícula, uma vez que sobre essa partícula vai atuar uma força magnética. Então, quando uma partícula carregada se move em espiral em um campo magnético não uniforme, que é mais forte em ambas as extremidades e mais fraco no meio, ela fica aprisionada e se desloca para frente e para trás em uma trajetória espiral em torno das linhas de campo. Desta maneira, elétrons e prótons ficam aprisionados pelo campo magnético terrestre não uniforme, formando os cinturões de radiação de Van Allen, que é aquela coloração avermelhada, amarelada que a gente observa no pôr do sol, né? O pessoal chama de aurora boreal, aurora austral. Na verdade, são os elétrons que compõem a atmosfera terrestre, elétrons e prótons, que ficam aprisionados pelo campo magnético. Então, eles fazem esses cinturões que acabam, na verdade, protegendo, né? Fazendo uma parte de escudo
em relação à luz solar, em relação à radiação solar dentro do campo magnético terrestre. Combinação de campo elétrico e campo magnético. Nós estudamos lá atrás que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. E agora estudamos que a força magnética é a carga vezes a velocidade, vetor campo magnético. Então imagine que você tem uma partícula que sofre, né, ação tanto de um campo elétrico quanto de um campo magnético. Que força age sobre uma carga que está em uma região onde existe tanto um campo elétrico quanto um campo magnético? Essa é a chamada força de Lorentz, que é quando você soma a força elétrica mais a força magnética. Tá aqui, ó, força elétrica mais a força magnética. Essa força de Lorentz, ela aparece em várias situações. Por exemplo, impressoras de tinta. Quando você tem ali, né, a impressora desenhando o formato da letra, o que faz o desenho do formato da letra é exatamente a presença de um campo magnético e de um campo elétrico dentro da impressora que vai desviar as gotas de tinta que são eletrizadas no processo para formar as palavras. As aplicações são várias: filtros de velocidade, espectrômetro de massa, efeito Hall, o famoso efeito Hall. Então tem várias aplicações. A combinação desses campos, né, por exemplo, filtros de velocidade. O que é um filtro de velocidade? É quando você quer que a partícula atinja um determinado ponto e você controla esse ponto a partir de intensidade da velocidade, intensidade do campo, intensidade da carga. Quando eu falo intensidade do campo, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Então, região do espaço onde o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares. Está aqui, ó, o campo magnético está aqui, tá? Esse é o B. Esse campo magnético ele está entrando no plano da página. E o campo elétrico está aqui, ó, como se fosse um capacitor. Tá aí o campo elétrico. Um entrando, o outro paralelo, perpendiculares. Equilíbrio entre as duas forças, a partícula não sofre desvio se o campo, a força elétrica for igual à força magnética. Então, caso a força elétrica seja maior do que a força magnética, essa partícula desvia a posição. A velocidade da partícula, então, vai ser exatamente a intensidade do campo elétrico pela intensidade do campo magnético. Por outro lado, o espectrômetro de massa. Filtro de velocidades para o campo elétrico e campo magnético, seguidos de apenas um campo magnético. Separa as partículas carregadas seguindo massa dividido pela carga, igual a B1, B2 sobre E vezes R, separação de isótopos. Então, esse é um caso mais particular, onde você separa a intensidade Na verdade, você separa a partícula com massa maior da partícula com massa menor, a partir da presença de dois campos magnéticos e um campo elétrico. Então, aqui você tem uma região que existe um campo magnético, B1, e você tem um campo elétrico, E. Essa partícula é lançada dentro de uma região onde tem apenas um campo magnético, que é o B2. Após ela chegar nesse campo, ela sofre desvio, atingindo um determinado ponto. Então, eu consigo separar a intensidade da massa da partícula a partir do ponto que ela vai determinar, do ponto de colisão dessa partícula em relação a esse campo magnético 2. O efeito Hall, né, um contador achatado conduz uma corrente na direção X e um campo magnético é aplicado na direção Y. A corrente pode ser desviada tanto a portadores positivos, movendo-se para a direita, como portadores negativos, movendo-se para a esquerda. Medindo-se a DDP entre esses dois pontos, entre A e C, no caso ali da descrição do movimento da partícula, pode-se determinar o sinal e a densidade volumétrica dos portadores, na verdade, das partículas que são posicionadas. Esse efeito, né, de você conseguir calcular essa diferença de potencial entre essas partículas é o que nós chamamos então de efeito Hall.
esse efeito Hall sempre vai gerar uma diferença de potencial, tanto sendo o campo para partículas positivas, atuando sobre partículas positivas, quanto o campo atuando para partículas negativas. Que um exemplo para a gente fazer, bem simplesinho, um fio curvo na forma de uma espiral semicircular de raio R está em repouso no plano XY. Por ele passou uma corrente I de um ponto A até um ponto B, como mostra a figura. Existe um campo magnético uniforme na direção do eixo Z, aqui, ó, tá? O campo na direção do eixo Z, perpendicular ao plano da espira. Encontre a força que atua sobre a parte do fio na forma de espira semicircular. Então, no caso do condutor, a força magnética, né, acabei não falando isso, é I, L, vetor B. Então, a gente tem aqui uma diferencial da força I, um diferencial dL, vetor B. Os componentes dF paralelo ao eixo X se cancelam, porque o campo está na direção do eixo Z. Então, você tem que vai sobrar só a força na direção do eixo Y. Fica uma integral, né? Eu preciso integrar os dois lados aqui, de 0 a π de I dL B seno de θ. Vai ficar de 0 a π I B R seno θ dθ. Usando coordenadas cilíndricas, eu vou ter, então, 2I B vezes R. Esse é o valor da força que atua na direção do eixo Y da partícula. E, por fim, o torque sobre espira de corrente. Uma espira transportando uma corrente em um campo magnético uniforme sofre a ação de um torque que tende a produzir a rotação dessa espira. As forças F1 e F3 formam um binário de tal modo que o torque é o mesmo em torno de qualquer ponto da espira. Então você tem aqui, ó, que F2 é igual a menos F4 e tem a mesma linha de ação. F1 é igual a F3, que é I, B vezes o campo magnético. Então sempre que você tem aqui, ó, a corrente nessa região do fio vai produzir uma força para cima. A corrente nessa produção do fio, nessa direção, produz então um campo para baixo. Então você vai acabar tendo um binário de forças produzindo essa rotação da espira ao longo do eixo principal. Esse é o chamado torque, né? Torque é o quê? É a força vezes o braço da alavanca. Então eu consigo fazer essa espira rotacionar, sempre produzindo a partir do campo magnético essas forças sobre o condutor. O torque em espira de corrente, ele sempre vai ser determinado em relação a um ponto. Nesse caso aqui eu estou calculando o torque a partir do ponto O, que é esse ponto de rotação da espira, né? O centro da espira. Então o torque é a força vezes o braço da alavanca. O braço da alavanca é A sobre 2 seno θ. A força é 2 vezes F1, que no caso aí você tem um binário de forças, então vai ter IAB, Bzinho, seno de θ. E aí, como eu posso ter N espiras dentro do fio, eu tenho NI, AB, seno θ. Esse Azão aqui é o produto Azinho, Bzinho, tá? E o N é o número de voltas que a espira faz. O momento de dipolo magnético da espira é calculado a partir da expressão do número de espira vezes a corrente vezes A vezes esse N. Esse N é um vetor normal que vai estar relacionado à posição da rotação da espira, na verdade a posição do plano da espira. E aí dá para calcular o torque a partir dessa relação vetorial, né? Mi vezes B. Esse Mi, então, é o que a gente considera como momento magnético, que é a possibilidade dessa espira ficar girando em relação ao plano estabelecido pelo campo. Por outro lado, ainda dá para falar de energia potencial de um dipolo magnético no caso da espira. Quando um dipolo magnético gira de um ângulo θ, e aí a gente vai chamar de dθ a partir de uma dada orientação no campo magnético, um trabalho dW realizado sobre o dipolo pelo campo. Então, o trabalho é o torque vezes dθ, o torque é μB seno θ dθ, então a energia é essa variação do trabalho,
energia potencial é menos a variação do trabalho, então eu consigo chegar na expressão da energia potencial. Derivando os dois, integrando os dois lados, né? Eu tenho aqui que menos integral do θ vai dar menos cosseno de θ. Então vai ficar menos μ vezes b cosseno de θ mais o zero. Esse o zero é só em questão da integração, se é uma integração definida. Como se θ for 90 graus, a energia inicial vai dar zero. Então eu tenho a energia potencial como sendo menos o dipolo magnético vezes o campo magnético vezes cosseno de θ. Esse θ em relação ao plano da espira, que vai depender da posição a qual você determina essa energia. Aqui um outro exemplo bem simplesinho. Em um rolamento quadrado de 12 voltas de lado igual a 40 centímetros, passa uma corrente de 3 amperes. Ela repousa no plano XY, na presença de um campo magnético uniforme. Olha esse campo magnético aqui, pessoal, ele tem direção X e Z. Então, 0,3 na direção X e 0,4 na direção Z. Encontre o momento de polo magnético do enrolamento, o torque exercido sobre o enrolamento e a energia potencial do enrolamento. O torque está aqui, ó. Torque é o número de espiras, corrente, vezes o A. O A é a dimensão aqui da área da espira, né? Na direção do eixo K. Então, você tem 12 vezes 3 vezes 0,4. Então, você vai estar aqui com 5,76 ampere vezes metro quadrado, atuando na direção do eixo K. Veja que aqui não depende do campo magnético. O torque é o momento magnético vetor campo magnético. Então, o momento magnético você já determinou. Vetor torque magnético, esse produto vetorial aqui dá 1,73 Nm na direção J. Esse é o torque. E a energia potencial magnética é menos o momento magnético vetor B. Então, aqui é um produto escalar. Produto vetorial, né? Produto escalar. O momento magnético você tem, o campo magnético você tem. Então, lembrando que o resultado de um produto escalar vai dar uma grandeza escalar, que deu menos 2,30 joules de energia para essa espira. Bem simples de fazer. E aqui um pouco sobre o efeito Hall quântico. Esse efeito ele condicionou, né, o Prêmio Nobel de 1985. Efeito Hall quântico é observado em estruturas semicondutoras especiais, geralmente com altos valores de mobilidade e baixas temperaturas. O efeito Hall clássico, a variação de tensão com o campo magnético é linear, enquanto no efeito Hall quântico, essa variação de tensão resulta numa série de patamares, como ilustra a figura abaixo. Então, você tem aqui a presença de uma variação de tensão para níveis de energia diferentes. Tá? Na teoria do efeito Hall quântico, a resistência RH é definida como sendo a tensão pela corrente, e aí você tem uma resistência que vai depender dos níveis quânticos. E essa resistência deu aí 25.812,807, que é a constante Klisinski. Então isso aqui gerou, né, um prêmio para o camarada ao avaliar esses efeitos em relação à variação de tensão, no caso aqui, no efeito corpuscular da luz. Resumindo, pessoal, força magnética. Aqui você tem a força magnética sobre as cargas, o equivalente de força magnética sobre os condutores, a força de Lorentz, movimento das partículas carregadas, o que acontece se a velocidade for perpendicular ao campo, o que acontece se a velocidade não for perpendicular ao campo. E a espira de corrente, o torque, momento magnético, vetor campo magnético, e o momento de dipolo, tá aqui, NI, vezes a área da espira, vezes o vetor normal à área. Beleza? Eu vou indicar 5 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Desse capítulo 20, 20, 20, 20,
7. Tá ok? Aí vocês façam os exercícios e manda lá no grupo, como a gente fez da última vez. Um abração, gente. Até a próxima.